Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio pela misericórdia graciosa e bondosa do nosso Deus, que nos permite estar de volta hoje para fazer o capítulo 17 aqui do capítulo 17 do livro de Levítico, parte primeira, episódio número 409, quinta temporada. Que jornada fantástica que Deus tem nos abençoado, muita gente aí nos acompanhando, estudando a Bíblia nesse estudo sequencial, capítulo por capítulo. Tem gente aí no Deezer, outros pelo Spotify, outros pela Apple, outros pela Amazon Music, outros pela Apple Podcasts, né? Spotify, enfim, muita gente aí em vários lugares do Brasil, dos Estados Unidos, acompanhando esses estudos, muitos brasileiros. Deus abençoe a vida de vocês, que a gente continue crescendo a cada dia nessa comunidade interessada em aprender mais da Palavra de Deus, que tem tantas lições preciosas para as nossas vidas. Essa quinta temporada estamos vendo Levítico. Capítulo 17 tem 16 versículos só, nós vamos ver ele em 2 episódios, tá bom? E hoje é o primeiro. Vamos falar bastante sobre o sangue, qual que era o regulamento ali, o que a lei dizia em relação ao sangue e o que nós podemos aprender com isso, tá bom? Então veja comigo, leia o capítulo 17, tá? Os que tenham esquecido de falar isso, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá, escuta com calma, em oração, em silêncio, para você entender bem qual que é a mensagem do texto bíblico. Então, da expiação perfeita que Deus fornece, nós somos convidados a nos voltar para a pureza que Ele exige. Essa é a lição do texto. E nenhum começo melhor pode ser feito do que o reconhecimento de Deus em conexão com a nossa comida, com a nossa alimentação. A bela maneira pela qual o Senhor garantiu seu próprio reconhecimento como doador generoso foi decretando que o sangue, uma vez que é o meio usado na expiação, não deve ser dedicado a um uso inferior. Portanto, deveria ser cuidadosamente guardado pelo sacerdote no tabernáculo ou pelo caçador no deserto e o animal usado como oferta pacífica diante de Deus. Versículo 5. O que temos consequentemente nesse capítulo é o uso religioso da comida. Ou como dissemos, graça antes da carne. A esse respeito, nós vamos observar claramente que a vida vegetal, assim como o animal, da qual somos lembrados em cada refeição, é o manual de sinais do Deus vivo. Entenda, é pior do que estupidez não reconhecer na comida que comemos as dádivas de sua mão generosa, meus queridos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. A mão divina, ela está por trás de tudo. E um coração honesto pode vê-la e nos abençoando, e sendo a fonte de tudo. Nós podemos reconhecer como a fonte de tudo. Deus nos lembra em cada refeição de expiação como preliminar à paz e à comunhão. Pois toda a nossa comida, uma vez, foi repleta de vida orgânica. Há literalmente o sacrifício da vida, seja vegetal ou animal, em cada refeição. Assim, a nossa raça, a raça humana, ela é lembrada do primeiro princípio da expiação, toda vez que nos sentamos à mesa, que uma providência generosa espalhou. De fato, é nossa própria culpa se toda festa não for em todo sentido sacramental.
A ceia do Novo Testamento, assim como a Páscoa do Antigo Testamento, incorpora o sacrifício da vida para sustentar o homem. É sobre este princípio que o mundo é constituído. Se então nós escutássemos a voz da natureza como deveríamos fazer, nós a ouviríamos chamando em todas as festas pelo grato reconhecimento daquele princípio de expiação ao qual nos referimos. A paz e a comunhão são realmente baseadas na ordem da natureza sobre o sacrifício da vida. Sacrifício vicário é um princípio de grande alcance e a expiação de Jesus é apenas uma única aplicação dele. O reconhecimento de Deus em cada prazer que desfrutamos o tornará duplamente delicioso. É evidente que Deus contemplou a caça como algo que poderia ser desfrutado de uma forma sagrada. Veja que o sangue do animal ele deveria ser cuidadosamente coberto com pó no campo da caça. Podemos desenvolver nossas forças musculares com o espírito sagrado. Não podemos viver na dualidade, meus queridos, de separar sagrado e secular. Uns vivem uma vida na igreja e outra vida fora. Não, nós temos uma vida como templo do Espírito de Deus. Tenhamos Deus presente no exercício físico, Deus presente em nossos prazeres sociais, Deus presente nos negócios, Deus presente na política, o Espírito de Deus e Jesus, o Filho de Deus, em todas as coisas. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A santidade do sangue ela está marcada em toda a parte da Escritura. O capítulo diante de nós, ela contém alguns dos estatutos mais importantes a esse respeito. Em respeito ao sangue do sacrifício, deve ser levado à porta do tabernáculo, como de costume. O sangue de tais sacrifícios ele seria aspergido e derramado no altar. Antes da lei mosaica, os sacrifícios eles eram oferecidos onde quer que a providência de Deus indicasse. Gênesis 12:8, em Jó capítulo 1, versículo 5, nós vemos isso. O altar do tabernáculo é o único lugar indicado para o derramamento de sangue sacrificial. O estatuto foi promulgado para prevenir a idolatria. Veja que sacrificando em outro lugar, eles poderiam ser tentados a sacrificar aos demônios. Versículo 7 nos dá isso, essa noção. Alguns povos, eles pensavam que o espírito do seu Deus, ele residia no seu ídolo. E tais espíritos, eles são aqui chamados de demônios. Toda idolatria, ela se torna diabólica e satânica. A palavra aqui traduzida como demônios, no original, ela é traduzida em outros lugares como cabras, porque talvez os ídolos de alguns povos, os ídolos nos quais esses espíritos de demônios deveriam residir, fossem em forma de cabra em alguns lugares. As cabras eram adoradas no Egito e provavelmente também em Canaã. O sangue é imputado àquele que derrama sangue em sacrifício em outro lugar que não seja no altar do tabernáculo. Versículo 4. Levar o sangue à porta do tabernáculo ensinava o adorador a discernir a Cristo, por meio de cujo sangue nós entramos na presença de Deus. Perder essa lição era degenerar-se em idolatria abominável e fatal. Essa lei se aplicava tanto aos prosélitos, aqueles que tinham se tornado judeus por opção, quanto aos israelitas nativos, versículos 8 e 9. Apenas um caminho para Deus, tanto para o judeu quanto para o grego. Romanos capítulo 3, versículo 13. Em relação à alimentação, o que o texto nos ensina? Sangue como alimento era estritamente, absolutamente proibido. A proibição do sangue ele foi formalmente incorporado ao Código Levítico e ainda é ilegal tanto para judeus quanto para gentios se alimentar de sangue.
Longe de ser revogado, esse preceito ele foi reforçado sobre o Evangelho. Leia Atos capítulo 15, versículo 28, versículo 29. São atribuídas duas razões para a proibição. Essas duas proibições são as seguintes: que a vida da carne está no sangue, isto é filosoficamente também verdadeiro. Corte o nervo e você paralisa todo o membro, mas ele vive. Você paralisa um membro, mas ele vive. Agora, se você cortar o fluxo de sangue, o membro vai se mortificar. O sangue, ele flui para uma ferida, vasculariza ali, liga as partes vivas e cicatriza. A vitalidade do sangue é vista em seu poder de regular a temperatura corporal contra os extremos de calor e frio. E se a gente for estudar também biologicamente aí, os processos metabólicos de transporte de nutrientes, oxigênio, enfim, é algo mais da área da saúde aqui para a gente poder ver. A lição dessa razão é nos ensinar o valor da vida, que é o sangue que faz expiação pela alma. Versículo 11. Isso não deve ser tratado como algo comum, que é o princípio da expiação e o tipo do precioso sangue de Cristo. Por estas razões também, coisas estranguladas, elas são proibidas no texto. Coisas que morreram sozinhas ou foram dilaceradas, coisas não mortas a ponto de deixar o sangue fluir adequadamente delas. E assim a matança de todo animal, usado como alimento na forma de sacrifício, lembraria o que estava se alimentando ali da necessidade de sacrifício pelo pecado. Olha que interessante. Se coisas estranguladas fossem comidas, o transgressor se tornava impuro. Veja os soldados de Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 32 e 33, como eles foram tratados a esse respeito. É uma lição interessante do texto bíblico. Ele deveria lavar as suas roupas, pois estava contaminado. Ele deve lavar o seu corpo, pois essa pessoa está contaminada. Se ele negligenciar esse arrependimento e a purificação seguinte, ele levaria sobre si a sua iniquidade. Mas nenhuma imprudência ela poderia escapar da penalidade. A carne com a sua vida, que é o sangue, não comereis. E certamente o vosso sangue de vossas vidas eu requererei. Isso não diz claramente que Deus exigirá o sangue da vida do que se alimentava do sangue. É da essência da lei ser imparcial. Os seus preceitos se aplicam a todos sem distinção. Entenda, Arão e seus filhos, todos os filhos de Israel, estão aqui, todos incluídos no escopo dos mandamentos divinos. Que ninguém se considere muito humilde ou muito exaltado para incorrer em desagrado por infração da lei. Os animais foram dados ao homem como alimento e abatê-los e comê-los não era pecado em si, mas depois da emissão dessa proibição tornou-se pecado fazê-los sem apresentá-los ao tabernáculo. Sangue será imputado a esse homem, ele derramou sangue. As nações podem seguir seus próprios planos e desejos. O povo escolhido, ele está sob um convênio de obedecer aos comandos do legislador. Eles têm certeza de que sua sabedoria e bondade impedirão a adoção de proibições desnecessárias e injustas. Para todos os seus preceitos existem as melhores razões possíveis e, portanto, a obediência é prestada com alegria. Enquanto os israelitas estavam no deserto, o tabernáculo permanecia no meio do acampamento. Nenhuma dificuldade estava envolvida a atender essa liminar. E isso os impedia de práticas más, disciplinando-os contra o tempo em que deveriam entrar na terra da promessa. Além disso, a comida animal era escassa no deserto, como nós aprendemos com as reclamações do povo. O animal morto é consagrado como oferta pacífica, seu sangue sendo aspergido no altar, a gordura queimada por um cheiro suave ao Senhor e o restante compartilhado com gratidão e alegria. Deus é honrado e o homem é abençoado. Que
todos possam receber continuamente as misericórdias do Divino. Essa é a mensagem da lição. O ideal cristão é fazer tudo em nome de Jesus e para a glória de Deus. Os israelitas, eles certamente transformaram a matança de um animal num festival. Aí a pergunta era: a quem o banquete deveria ser dedicado? A homenagem aos demônios do campo não podia ser sancionada. Era uma violação imediata do primeiro mandamento. Esquece-se frequentemente que uma atitude neutra em relação a Deus é totalmente impossível. Ou estamos do lado dele ou estamos contra ele. Intelectualismo, materialismo, cientificismo, agnosticismo, não importa que nome damos a essa rejeição das reivindicações divinas, das reivindicações de Deus. Isso realmente designa a criação de um ídolo no trono do coração e nós passamos a adorar o inimigo de Deus. A liminar do texto apontava para o caráter transitório da lei, entenda isso, como um todo. Foi revogado pelo Evangelho a terra da liberdade e descanso. No entanto, como em sua residência na Palestina, os israelitas continuaram a observar a lei e também nós, sob o Evangelho, nós retemos os princípios subjacentes à lei mosaica. Vou repetir, Os israelitas na Palestina, tendo a sua residência ali, continuaram a observar a lei e nós, sob o Evangelho, retemos os princípios, eles permanecem. Não guardamos a lei, mas retemos os princípios sagrados da lei, da legislação mosaica. Como, por exemplo, reconhecer Deus em cada refeição, em cada alimento provido, na sua misericórdia. Santificar o secular e promovê-lo ao sagrado. Isso, como é o objetivo do esforço cristão, é o espírito do mandamento que consideramos em Levítico. E da mesma forma, meus queridos, os princípios, o espírito de nossa vida terrena cristã serão reconhecidos na adoração e no serviço superiores do céu. Beleza? Então é isso por hoje. Em breve a gente volta. Você está alimentadinho? Já tomou café? Já almoçou? Já jantou? Está com a barriguinha cheia? Já agradeceu a Deus por isso? Pelo trabalho que você tem para tirar o sustento, o dinheiro? Já agradeceu a Deus? Ele que te dá força para trabalhar. Ele que te dá o emprego e você corre atrás também. Mas vamos se lembrar dele nas provisões diárias, nas pequenas coisas. Obrigado, Jesus, pelo alimento, pelo sustento, pelo cuidado. O Senhor jamais tem nos abandonado. Se encontramos no próximo episódio para continuar falando desse capítulo 17 em mais um episódio, tá bom? A gente se vê lá em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.